Eu agora vou comentar com vocês a prova de Clínica Médica do ENARE 2022-2023. Vem ler junto comigo a questão. Uma questão de cardiologia que tem sido muito frequente nos concursos de residência médica. Fiquem atentos. Em relação à classificação da insuficiência cardíaca, segundo, atenção, ele quer a classificação da American Heart Association. A classificação da American Heart Association, ela leva em consideração dois grandes parâmetros. Se há defeito estrutural cardíaco e se há sintomas. E essa relação A, B, C e D entre o defeito estrutural e o sintoma. Vamos ler aqui. Um homem de 56 anos com fração de ejeção de 36% no eco é considerado classe A. Olha só, você olha aqui e vê que tem uma fração de ejeção reduzida. Mas a classificação da American Heart Association, ela não leva em consideração os achados ecocardiográficos da fração de ejeção, mas sim se há defeito estrutural. Então essa aqui não pode ser uma alternativa correta. Assim como na letra B, uma mulher sem alteração, então ela tem hipertensão arterial, sem alteração no eletro ou no eco, é considerada classe C. Nem falou se essa paciente tem insuficiência cardíaca, então essa não pode ser a correta. Na letra C, vamos lá, 42 anos, olha aqui, ó, miocardiopatia puerperal, também conhecido como miocardiopatia periparto, com fração de ejeção de 18%, atenção, ó, quadro clínico refratário, é considerado classe D? Essa é a correta. Repare que na questão o cara falou, ó, tem um defeito estrutural, ela tem miocardiopatia, refratária ao tratamento, desde que otimizado e revisado, sim, essa paciente é classe D da American Heart Association, gabarito letra C. Vamos olhar a letra D e a letra E? A presença de alteração cardíaca estrutural sem sintoma é considerado classe C ou não. A presença de defeitos sem sintoma é considerado classe A. A presença de dispneia aos pequenos esforços é classe 3. Sim, se for a classificação da New York Heart Association. E aí a gente tem aqui a presença da classificação da New York Heart Association, que é diferente da American Heart Association. Atenção para essa diferença de classificação. Então, mais uma questão da prova de clínica médica do ENARE 22-23, questão polêmica, deu recurso, atenção que eu te explico. Um homem de 75 anos, olha aqui, ó, estenose mitral EM, lembra do mnemônico, né? Esquerda mitral, estado de Minas, a direita tricúspide, diário da tarde, lembra disso? A presença de estenose mitral, então tem estenose mitral grave com dispneia e lipotímia, com repercussão hemodinâmica, atenção. Sobre o exame físico do paciente, vamos lá. A hipofonese de B2 é característica? Não. Quando a gente está falando de B2, a gente está falando de repercussão, de alterações muito mais relacionadas à válvula pulmonar, à circulação direita. Então não é a letra E nem a letra D, né, gente? Como é que você tem um exame físico normal num paciente que tem doença grave já com repercussão hemodinâmica? Esquece. Vamos para a letra B? A hipofonese de B1 é comum? Não, a hipofonese de B1 não é comum, não tem nenhuma relação com isso. Vamos lá. A letra A presença de estalido de abertura precoce é frequente? Sim. Você tem um paciente que ainda que tem estenose ou às vezes alguma calcificação, o estalido é frequente. Mas Henrique, a letra C está errada? Não, ela não está errada. Por quê? É comum ter insuficiência, sinal de insuficiência cardíaca esquerda? Olha só, O que significa insuficiência cardíaca esquerda? Uma incapacidade do lado esquerdo do coração de exercer a sua função. Eu vou ter insuficiência na estenose mitral grave, é comum eu ter sinal de insuficiência atrial esquerda. Então, inicialmente o gabarito dado foi letra A, mas a letra C também está correta. Essa é uma questão que deu recurso. Se o cara tivesse escrito aqui, ó, sinais de insuficiência ventricular esquerda são comuns, aí a gente ia falar, tá errado, mas insuficiência cardíaca também inclui a insuficiência atrial. Então, a letra C está correta e a letra A também está correta, a questão que deu o recurso para anulação. Mais uma questão da prova de clínica médica do ENARE 22-23, endocrinologia. Você sabe, endócrino, cetoacidose diabética sempre cai. Um homem de 24 anos, ou seja, um adulto jovem, né?
Essa questão ali, ela transita entre a pediatria e a clínica médica. Procura atendimento médico com falta de ar e boca seca e glicemia de 467, aferida. Então vamos lá, esse cara tem sintomas clínicos e achado laboratorial compatível com cetoacidose diabética, mas é um adulto. Ele não tem diagnóstico prévio, nega doença prévia, nem uso de medicação. Então o que é isso? Isso provavelmente é diabetes mellitus tipo 1 de início do adulto. Você já está ligado que tem um específico aí, né? Então vamos lá, assinalar correto. Acidose respiratória é comum nesses casos? Não. Porque a gente tem acidose metabólica pela liberação dos cetoácidos que o corpo vai usar a gordura para fazer energia, porque a glicose não está entrando, então a presença de acidose metabólica. O uso de insulina de ação rápida leva ao aumento do potássio sérico, é o contrário, né? Você sabe que um dos tratamentos da hipercalemia, da hiperpotassemia, é justamente o uso de insulina. Então a insulina reduz potássio sérico. A restrição hídrica está indicada nesse caso só se você quiser levar o paciente a um choque, ao óbito. O primeiro passo no tratamento da cetoacidose diabética, todo mundo sabe, é uma hidratação vigorosa, é uma reposição hídrica vigorosa. A dosagem de hemoglobina glicosilada, que o nome melhor é glicada, mas a gente não vai brigar por isso agora, é essencial para determinar a conduta correta? Não. A hemoglobina glicada serve para controle horizontal da doença, para saber se esse paciente está tendo uma glicemia média elevada ou não. Então não tem nada a ver aqui nesse momento. Então vamos para a letra E. Os títulos de anticorpo antidescarboxilase do ácido glutâmico, do GADA, são importantes para o diagnóstico do LADA, para o diabetes autoimune tardio do adulto. É o que eu falei lá no começo. É um adulto jovem com recente diagnóstico de DM1. Então essa aqui é a correta. Você vai ver o GADA como anticorpos GADA presente no LADA, no diabetes autoimune tardio do adulto. Então a resposta é a letra E. A questão que não é difícil. Você conseguiria, nem que seja por exclusão, sabendo um pouquinho sobre cetoacidose diabética, responder a A, a B, a C e a D estão absolutamente erradas. O LADA nem é um tema tão frequente, mas ele aqui quer saber se você sabe o que não fazer no manejo da cetoacidose diabética. Mais uma questão de endocrinologia da prova de clínica médica do ENARE 22-23 que eu respondo com você. Questão simples, direta, rápida, medular, baixinha taxonomia. Vem comigo. Relação ao hipotireoidismo, é correto afirmar que hipotireoidismo. Então vamos lá. É muito importante, sempre que vier muito, bastante, você fica ligado. Se vier nunca e sempre, mais ligado ainda. Então é muito importante solicitar tireoglobulina sérica na avaliação inicial, e muito importante na avaliação inicial de nódulo tireoidiano, não. O que você tem que ver quando você está avaliando o nódulo tireoidiano? Se você câncer de tireoide, se tem produção excessiva de hormônio da tireoide. Então você vai fazer a ultrassom de tireoide, lembra lá da classificação TIRADS, da ultrassonografia da tireoide e da dosagem de TSH e T4, é função, então a letra A está incorreta. A dosagem do RT3, T3 reverso na avaliação da função tireoidiana é essencial? Não, ela não é essencial. O que é essencial na avaliação de função tireoide? TSH e T4 livre. Não, atenção para o não aqui, para você não ler correndo, não devem ser repetidos exames de anti-TPO, antitireoperoxidase ou anti-TBG, antitireoglobulina, no segmento de paciente com hipotireoidismo por Hashimoto, mesmo com prévio exame positivo. Tá certo essa questão. Você investiga, paciente tem hipotireoidismo, é Hashimoto, é aquele hipotireoidismo autoimune, beleza, tá diagnosticado, tá tratado, não faz sentido você ir repetindo os exames para conferir. Então, gabarito é a letra C. Vamos ler a letra D. É essencial a dosagem de T3 isolada em associação com T4 no tratamento de hipotireoidismo? Não. Mais uma vez, o que você vai avaliar? TSH e T4. A dosagem de marcadores moleculares na avaliação inicial do nódulo de tireoide é muito importante ou não? Você vai avaliar marcador molecular se você tem o diagnóstico de câncer de tireoide, qual é esse tipo de câncer, vai fazer a imunistoquímica, mas
Mas, mais uma vez, nódulo tireoide, ultrassom e função tireoidiana. Então, resposta à questão simples, questão 24, resposta letra C. Mais uma questão, prova de clínica médica, ENARE 22-23. Olha aqui para mim. Essa deve ter sido a questão mais fácil da prova de clínica médica. Porque essa é uma questão que, se você pegar para os estudantes que estão fazendo habilidades médicas do segundo período, que está fazendo método clínico no quarto, quinto período, está fazendo neuro lá no sétimo, no oitavo, que está no internato, todo mundo sabe escala de coma de Glasgow. E quando você lê essa questão, você vai falar assim, não acredito que isso caiu na prova. Eu espero que você pense assim também. Eu nunca vou errar isso numa prova de residência. Vamos comigo. Um homem de 27 anos é levado ao PA após queda de nível elevado. Então, beleza, já é um fator de risco para TCE grave. Depois de assegurar a via aérea pérvia, imobilização, estabilização da coluna cervical, checagem do sinal vital, ou seja, o atendimento ao ATLS, a resposta ao exame neurológico é a seguinte: flexão normal, sons irreconhecíveis e abertura ocular, todos após estímulos dolorosos. O que isso quer dizer? Lembra da escala de coma de Glasgow? Resposta ocular, resposta verbal, resposta motora. Olho, boca, mão. 4, 5, 6. Então, escala de coma de Glasgow que vai de 3 a 15. Olha o que a questão estava pedindo, você não precisava nem saber, nem contar o Glasgow desse cara, que é 8. É 2 de abertura ocular, é 2 de resposta verbal e é 4 de resposta motora. Porque ele tem flexão normal ao estímulo doloroso, 4 pontos. Sons irreconhecíveis ao estímulo doloroso. Então ele responde, mas com som reconhecível. 2. Abertura ocular só após estímulo doloroso, não espontâneo e não ao estímulo verbal. 2 pontos. 2, 2, 4. 8 pontos na escala de coma de Glasgow. Beleza? Vamos ler as alternativas. A tomografia de crânio é importante para determinar a escala de coma de Glasgow? Não. A escala de coma de Glasgow não precisa de exame complementar, laboratorial. É clínico. O homem apresenta um TCE leve e pode ser liberado com segurança. Eu me recuso a achar que qualquer pessoa, médico ou não, que vê um cara que caiu e está lá, não emite sons irreconhecíveis com a boca, que ele pode ser mandado para casa. A avaliação do neurocirurgião é essencial para diferenciar TCE leve, moderado ou grave? De jeito nenhum. A avaliação do neurocirurgião é fundamental para determinar a conduta nesse paciente, se ela é cirúrgica ou não, qual é a via de acesso, o que ele vai fazer. E isso foi uma característica dessa prova. Eu vou comentar em outras questões que várias delas vieram assim: solicitar o parecer do especialista, comunicar o pneumo de sobreaviso, chamar o ortopedista de plantão, não. Né? Essa é uma questão que não precisa do neurocirurgião para avaliar a gravidade do traumatismo crânioencefálico. O homem apresenta 8 pontos na escala de coma de Glasgow. Essa é a resposta. 2, 2 e 4. Ele ainda podia perguntar que precisa ser entubado, porque 8 é ali o limite. Agora vamos lá. Uma TC de coluna cervical é importante para determinar o Glasgow? De jeito nenhum, né? Uma TC de coluna é importante para saber se ele tem traumatismo raquimedular, mas não tem nada a ver com a escala de coma de Glasgow, que é clínica, é uma pergunta simples, é uma questão fácil de responder, cujo gabarito é a letra D. E você olha para o lado e fala, puxa vida, isso é uma questão simples, eu vou responder, vou acertar e bora para a próxima. Prova de clínica médica do ENARE 22-23, questão simples, rápida, direta. Um homem de 63 anos recebendo medicação para dor epigástrica no PA apresenta colapso ao levantar-se da poltrona. Ou seja, é uma questão de saber o que você faz quando uma pessoa tem uma perda súbita da consciência. O que você vai fazer? Realizar um eletro de 12 derivações, checar a responsividade, fazer 1 mg de epinefrina, fazer compressão torácica e o que veio muito na prova, mais uma vez, solicitar a avaliação da cardiologia. Esquece, né? Eu não vou solicitar a avaliação da cardiologia, eu não vou iniciar a compressão torácica e eu não vou iniciar a epinefrina e nem vou fazer um eletro antes de saber se esse cara está em parada cardíaca ou não. Eu vou checar a responsividade. Um homem de 63 anos, seu fulano, seu Antônio, seu João, como é que o senhor tá? Tá tudo bem? Eu vou checar a responsividade do paciente. Ele pode ter tido uma síncope, ele pode ter feito uma parada cardíaca, ele pode ter feito só uma reação psiquiátrica, ele pode ter feito um monte de coisa antes de tu fazer qualquer conduta.
Eu vou checar, letra B, eu vou checar a responsividade desse paciente. Questão simples, questão de mais bom senso do que qualquer outra coisa. Prova do ENARE 22-23, clínica médica, eu respondo com você. Sobre a dor. E aí vem uma das questões mais difíceis da prova, e eu tenho ressaltado aqui, a neurofisiologia da dor. Está em voga. O pessoal que faz questão de concurso está pegando nisso aí. É uma questão difícil, mas que dá para responder. Sobre a dor, assinar a alternativa correta. Vamos de baixo para cima. A presença de injúria tecidual é essencial para a explicação do fenômeno doloroso? Não. Você não tem que ter dano físico no tecido, em qualquer que seja, para explicar a dor. Você não precisa ter uma lesão para explicar o processo doloroso. O processo doloroso não precisa ter lesão. A pregabalina atua os receptores opioides do sistema nervoso central, Mi1 e Mi2. Não, a pregabalina não tem ação nisso. A migrânia é um exemplo de dor somática superficial, ou seja, você precisa fazer um estímulo ali específico num lugar para que você gere a dor na migrânia. Não tem nada a ver. A enxaqueca com migrânia ela não tem deflagração. A dor neuropática tem como principal característica melhorar à noite e nos meses mais frios? Não, pelo contrário, a dor neuropática piora especialmente nos meses mais frios e à noite. Os nociceptores são responsáveis pela transdução, ou seja, pela conversão dos estímulos elétricos, pela tradução do estímulo doloroso do estímulo externo no estímulo doloroso? Sim, nociceptores são receptores que vão falar para a gente que tem alguma coisa prejudicando, que tem alguma coisa ruim, que tem alguma coisa nociva. Nocividade, nociceptores. Então a resposta correta, a letra A. É uma questão das mais difíceis da prova, mas que era possível você responder se soubesse essa primeira informação aqui, do estímulo nocivo ser levado pelo nociceptor para fazer a transdução. De toda forma, não deixe de revisar a neurofisiologia e abordagem clínica da dor para a prova de clínica médica. Prova de clínica médica, ENARE 22-23, é uma questão em que, mais uma questão em que quem bolou ela quer saber se você tem condição de atender, fazer o primeiro atendimento de um paciente sem ficar pensando em chamar o especialista. Isso foi muito comum nessa prova. Eu vou ler a questão contigo. 62 anos, masculino, hospital. Perda de força em endimídio direito, não está falando, e desvio de rima labial. Desvio de comissura aproximadamente 40 minutos. Atenção para o tempo. Fez uma TC que revelou laudo normal. O que isso significa? Que esse não é um acidente vascular encefálico hemorrágico. Isso é um AVE isquêmico. Então é um AVE isquêmico a 40 minutos. Sinal vital. PA de 192 por 124, glicemia 88, avaliação do NIH 18 pontos. O que você faz com um paciente com AVE isquêmico a 40 minutos? Você programa para ele a trombólise, porque o delta tempo é de 4 horas e meia, que é muito maior do que 40 minutos. O que você vai fazer? Chamar o neuro de plantão? Não, o atendimento é seu. Usar um comprimido de nifedipina 20mg sublingual para não abaixar a pressão e não melhorar o estado geral do paciente, não reverter o AVC? Não é essa. 300mg de AS por via oral? Não é para fazer antiagregação nesse paciente. Vou anticoagular com 20mg de rivaroxabana? Também não. O que eu tenho que fazer? Eu preciso abaixar a pressão desse paciente para programar a trombólise. No entanto, o gabarito dado, que é a letra E, botou aqui o alvo abaixo de 180 por 100 e não é. O alvo abaixo é de 185 por 110 e a dose de alteplase é 0,9 mg por quilo. Então essa é uma questão que a letra E também está incorreta, uma questão que foi anulada. Mas o bojo da questão é como fazer o primeiro atendimento num paciente hipertenso, em pico hipertensivo, com AVE isquêmico. Você vai abaixar a pressão dele com nitrato, por exemplo, e chegar abaixo de 185 por 110 e fazer 0,9 mg por quilo de alteplase. Prova de clínica médica, ENARE 2022-23. Vamos para mais uma questão de pneumo. Mulher de 71 anos com o diagnóstico de POC procura o atendimento médico com queixa de falta de ar, provavelmente uma exacerbação da doença.
O resultado da GASO é o seguinte, pH 7,27,25, pH consideravelmente baixo, a PCO2 elevado, um bicarbonato elevado. O que isso significa? Significa que a paciente está fazendo um episódio agudo de retenção de CO2. Provavelmente já é uma paciente que tem algum grau de acidose respiratória e que pela descompensação houve uma piora da obstrução ao fluxo aéreo e ela piorou, aumentou a retenção de CO2. Então vamos olhar. No caso é correto afirmar que a alcalose metabólica? Não. Aqui eu estou falando de uma acidose respiratória. A gasometria está normal? De jeito nenhum. Acidose metabólica? Também não. O problema aqui é respiratório, é retenção, é um paciente retentor que agudizou e está retendo ainda mais. Se trata de uma acidose respiratória crônica, provavelmente agudizada, gabarito. Resposta letra D. E não está indicada a reposição de bicarbonato venoso. Está indicado estratégia ventilatória adequada e a abordagem para a gente reverter essa exacerbação. Então, uma questão simples de pneumo que mistura ali um pouquinho da parte mais intensiva, que é a gasometria arterial. Questão simples, fácil de responder. Prova de clínica médica do ENARE 22-23, eu respondo com você. Sobre a neuromielite ótica, assinale a alternativa correta. Na minha opinião, a questão mais difícil da prova e que tem sido recorrente em alguns concursos. É uma forma de apresentação da esclerose múltipla? Não. A esclerose múltipla não manifesta como neuromielite, ela manifesta mais como achados desmielinizantes. Pleocitose neutrófilo no líquor é específica para o diagnóstico, bastante específica. Pode ter na neuromielite ótica? Pode, mas não é específico. Também conhecido como síndrome de De Vick? Sim, gabarito, letra C, síndrome de De Vick. Eu acho que o cara perdeu um pouquinho da criatividade na hora de fazer e teve que colocar o sinônimo. A paralisia espástica é frequente? Não, ela tem um sinal de mielite. Então, paraparesia, tetraparesia é o mais comum. A tomografia de crânio apresenta lesão, alteração específica? 2 erros. Além de não ter alteração específica, o exame adequado para a gente avaliar a neuromielite ótica, né, com alteração do nervo óptico e sinais de mielite, é a ressonância nuclear magnética. Então, essa era uma questão daquelas que você conseguiria talvez responder por eliminação. Mas, pô, Henrique, eu errei essa questão. A maioria das pessoas provavelmente também, é uma questão bastante difícil, mas como eu falei ali anteriormente, tem uma questão também de neurofisiologia da dor e neurite, neuromielite ótica tem sido algo frequente, esclerose múltipla também, algo frequente nos concursos de residência médica. Prova do ENARE, clínica médica, 22-23, vamos junto aqui, uma questão de reumatologia. Um homem de 56 anos procurou atendimento por artrite gotosa e sinais clássicos de podagra, ou seja, ele está em crise de gota. Sobre o tratamento desse caso, a colchicina está contraindicada, então contraindicação. Se o paciente for portador de doença renal crônica em uso de contínuo de carvedilol, sim. Essa é a resposta correta, porque ele está perguntando se você sabe quando não usar a colchicina numa doença relativamente comum no Brasil, que é a artrite gotosa aguda. Quando a colchicina está contraindicada, em situações em que vai haver o aumento da concentração sanguínea, redução do metabolismo da colchicina. Então ela está contraindicada porque ela tem metabolização renal e o carvedilol aumenta, ou melhor, diminui o metabolismo. Vamos para as outras. Corticoide por via oral não é recomendado, pelo contrário, né? Você vai desinflamar esse paciente, então a gente vai fazer o corticoide. O allopurinol, o anti-hiperuricemiante, está indicado durante a crise aguda? Não. Via de regra, o allopurinol é usado no tratamento de manutenção. O uso de inibidores de interleucina 1 é tratamento de primeira escolha? Não. Interleucina 1 é para pacientes muito específicos, não é tratamento de primeira escolha. A prednisona está indicada 5 mg via oral em dias alternados? Não, a gente usa prednisona às vezes em dose até mais alta para poder controlar a inflamação. Então uma questão que mistura ali reumatologia, farmacologia, questão bem feita
uma questão de algum grau de dificuldade, mas que era plenamente possível de você responder. Clínica médica, mais uma questão do Enário 22-23. Questão de farmacologia. E eu vou te dar a dica para você nunca mais errar. São considerados anticoagulantes por bloqueio do fator 10 ativado, do fator 10A. Presta atenção. O cara que descobre a droga tem pouca criatividade. Ele bota no inibidor do fator 10 ativado, do 10A, a sigla XA. Então, a rivaroxabana, a edoxabana, a enoxaparina e a apixabana são inibidores. Ele tem X e A, X e A, X e A, X e A. Eles são inibidores do fator 10A. A dabigatrana não é inibidor 10A, ela é um inibidor trombínico direto. Então, a gente é um antagonista da trombina. Então, a gente não vai marcar, vai considerar que todos são, exceto a dabigatrana, que é o gabarito. Questão simples para você nunca mais esquecer. Tem XA, a apixabana, a rivaroxabana, a enoxaparina, é inibidor, bloqueador do fator 10 ativado. Vamos para a próxima. Clínica médica, mais uma questão da prova do Enário 22-23. Essa é aquelas questões que você sabe que são fáceis e que você fala, caramba, já cheguei na prova de pediatria. Mas não, ela caiu na prova de clínica médica. Em relação à febre reumática, é correto afirmar que a coreia de Sydenham é um critério maior? Sim. Artrite, cardite, coreia de Sydenham, eritema marginato e nódulo subcutâneo, critérios maiores. Critérios menores, febre, artralgia, alargamento do intervalo PR no eletrocardiograma e a presença de prova inflamatória, VHS ou PCR. 2 maiores ou 1 maior e 2 menores, fecha o diagnóstico. Então, ela é considerada critério maior? É. Ela é muito frequente na apresentação inicial? De jeito nenhum, ela é muito pouco frequente. Os principais critérios presentes no diagnóstico são artrite e cardite. A dor articular, artralgia, considerada um critério menor para o diagnóstico? Sim. A poliartralgia migratória, ela não é um critério maior, mas ela eleva muito a sua suspeita diagnóstica. A poliartralgia migratória de grandes articulações, mas a artralgia em si é um critério menor. A febre baixa é essencial para o diagnóstico? Não. Você não precisa ter critério menor para fazer diagnóstico. Você pode fazer com 2 maiores. E você pode fazer com 1 maior e 2 menores que não a febre. Então é possível ter febre no diagnóstico? Sim. Mas é essencial para o diagnóstico? Não. A faixa etária mais acometida é entre 40 e 50 anos? Não. A faixa etária mais acometida é criança, ali entre 5 e 10 anos, né? Especialmente ali em cima de 5 anos, por conta da presença do streptopiógenes. O uso de corticoides está indicado na profilaxia? Não, ele está indicado no tratamento, por exemplo, da cardite, mas a profilaxia é feita com penicilina benzatina idealmente. Então, qual que é a correta? Que a artralgia é um critério menor para o diagnóstico. Letra B, questão de pediatria / clínica médica, que está na prova de clínica médica. Prova do Enário 2022-23, mais uma questão de clínica médica. Um homem de 54 anos procura atendimento médico com dor urinária e urgência. O diagnóstico é de prostatite. Feita a cultura e cresceu o quê? Pseudomonas. Diante do exposto, vamos ver a relação entre prostatite e pseudomonas aeruginosa. A pseudomona é responsável pela maioria dos casos de prostatite? Felizmente não. A maioria dos casos de prostatite é de E. coli, tem um pouquinho ali de estáfilo, mas a pseudomonas não é responsável pela maioria dos casos. O quadro clínico é muito sintomático. Disúria, dor urinar, polaciúria, hematúria. Então é um quadro clínico bastante importante. Febre. A incidência de neoplasia de próstata é comum nesse caso? Não. Não tem relação direta entre prostatite e neoplasia de próstata. A macrodantina, antibiótico de escolha nesse caso? Não. A macrodantina não está indicada para esse caso. A gente vai usar outras coisas que tratam E. coli, como cefalosporina, por exemplo. Mas eu estou tratando de pseudomonas.
Eu preciso de alguma coisa que trate pseudomonas. O que trata pseudomonas? Henrique, carbapenêmico trata? Sim, menos o ertapenem. O ertapenem é o único carbapenêmico sem ação antipseudomonas. O meropenem e o imipenem têm ação antipseudomonas. A piperacilina, tazobactam, tem ação antipseudomonas. Ciprofloxacino tem ação antipseudomonas. A ceftazidima tem ação antipseudomonas. Ertapenem é o único carbapenêmico que nem trata pseudomonas. Ertapenem é o que nem trata pseudomonas. Então, o ertapenem está contraindicado porque ele não tem ação antipseudomonas aeruginosa, gabarito letra E. Questão extremamente bem feita. Ele quer saber se você que está recém-formado sabe que nem todo carbapenêmico, que são antimicrobianos de largo espectro, trata pseudomonas. Eu venho resolvendo com você as questões de clínica médica da prova do ENARE 22-23 e é uma questão de clínica médica / medicina preventiva e social, mas é bem simples de responder. Qual neoplasia maligna é responsável pelo maior número de óbitos no Brasil? Aí quando você olha, você fala, ué, tem tumor dos dois sexos e tumor exclusivo da mulher. Qual que mata mais? Aquele que tem menos sintoma. Aquele que é mais difícil de fazer diagnóstico precoce. Detalhe que em 2022, o JAMA traz um artigo que muda o rastreio de câncer de pulmão. Fica atento nisso. Mas por que eu falei isso? Porque a neoplasia que mais mata é a neoplasia de pulmão, porque ela normalmente é que tem o diagnóstico mais tardio e o estadiamento mais avançado no momento do diagnóstico. Então, a neoplasia de pulmão mata mais que intestino, mama, pele e colo de útero. Eu estou resolvendo com você as questões da prova de clínica médica do ENARE 22-23. Em relação a R, mais uma questão, segunda questão de reumato nessa prova. E em relação à artrite reumatoide, é correto afirmar que anti-inflamatório não esteroidais são considerados drogas modificadoras de artrite reumatoide. Não, eles são medicamentos sintomáticos, eles não mudam o curso da doença. Então a letra A está incorreta. O diagnóstico deve ser confirmado pelo fator reumatoide. Aqui, se você ler muito rápido, você marca essa e dança. Tem presença de fator reumatoide? Normalmente sim. Mas ele é confirmado? Não. Você não confirma pela presença de fator reumatoide. Atenção aqui, ó. Presença de marcador agudo de inflamação, proteína C reativa ou VHS adiciona 5 pontos, ponto pra caramba, no critério mais recente de diagnóstico? Não. O que acrescenta tanto ponto assim? A presença de muitas articulações. Se eu não me engano, mais do que 10 articulações. Aqui, PCR-VHS aumenta 1 ponto. Então tá errado. Metotrexato é a droga de primeira escolha? Sim. Lembra que a droga modificadora de doença de primeira escolha na artrite reumatoide é o metotrexato. Então, gabarito, letra D. A letra E, o corticoide interarticular está indicado em pacientes muito selecionados e não na maioria dos casos. Essas medidas muito invasivas, a gente não vai fazer para a maioria dos casos. Tem que ter essa manha também na hora de responder a prova. ENARE 22-23, prova de clínica médica. Sobre o carvedilol. A gente teve uma questão de inibidor de fator 10A. A gente teve uma questão sobre espectro de antimicrobiano e uma questão agora sobre carvedilol. Farmacologia caindo bastante, 3 de 20 caindo na prova de clínica médica. Sobre o carvedilol, dose máxima recomendada é 50 mg 2 vezes ao dia em casos isolados. Então tá errado aqui. É uma medicação de primeira escolha de hipertensão arterial sistêmica? Não. Quais são os antihipertensivos de primeira linha? IECA, BRA, diurético tiazídico e bloqueador de cálcio de hidropiridínico. O carvedilol está fora. Está contraindicado em paciente com BAV avançado? Sim. Você não vai usar beta-bloqueador para paciente que tem bloqueio atrioventricular. Então, gabarito, letra C. Vamos ler os outros. Está indicado nos casos de insuficiência cardíaca, especialmente com perfil frio e úmido? Perfil C. Onde que é frio e úmido? Lá em Curitiba, letra C. Frio e úmido. Esse paciente está descompensado. Como é que você vai usar uma droga que pode reduzir o débito cardíaco nesse paciente? Então, absolutamente errado.
e ele pode ser associado ao propranolol, nem lê o resto. Você não vai associar 2 beta-bloqueadores no paciente com fibrilação atrial. Então o gabarito é uma questão simples, gabarito letra C. Então mais uma questão de farmacologia clínica dentro da prova de clínica médica. Questão número 38 da prova de clínica médica, do ENARE 2223, com um belíssimo eletrocardiograma, e que você, na verdade, se lesse com muita atenção, nem precisava do eletro. Mas vamos junto. Um homem de 46 anos procurando urgência com queixa de palpitação, dor torácica em aperto há 1 hora. Então, paciente com uma precordialgia. Seus sinais vitais são PA de 70/40, frequência cardíaca de 190, saturando 88. Olha esse eletro daqui, tá? Na verdade, eu falei que você não precisa nem do eletro, mas não precisa mesmo. Eu vou te explicar por quê. O que tem nesse eletro? Tem um intervalo RR bem encurtado, você tem alterações aqui típicas de taquicardia ventricular. Então é um ataque ventricular com repercussão hemodinâmica, com a PA reduzida, frequência cardíaca aumentada e saturação reduzida. O que você vai fazer com esse paciente? Conforme as informações apresentadas, é correto afirmar que se trata de um ataque supra e o uso de manobra vagal modificada está indicado. Vamos esquecer o eletro. Ah, não dá para saber se é supra ou não é, está sem o eletro. Até dá. Mas olha só, por que esse ataque é ventricular? Porque tem repercussão hemodinâmica. Você não vai fazer manobra vagal num paciente que tem repercussão hemodinâmica. Então esquece a letra A. A avaliação de um especialista deve ser prioritária. É a 3ª ou 4ª vez que uma questão vem com essa na prova. Você tem que entender que se você está na urgência e emergência, o diagnóstico e a conduta iniciais são suas. Não espere o especialista. Então essa também está errada. O uso de atropina venosa está indicado só se você quiser transformar essa frequência de 190 numa frequência de 190.000. A atropina é taquicardizante. O que você vai fazer nesse paciente se der atropina? Você vai fazer uma fibrilação ventricular, provavelmente, esse paciente vai entrar em parada cardíaca. A cardioversão elétrica sincronizada está indicada? Claro que está indicada, porque esse paciente está em instabilidade hemodinâmica decorrente de uma taquiarritmia. Então, gabarito, letra D. A letra E, gente, é óbvio, né? Se a letra B está errada, a letra E também. Você vai fazer um estudo eletrofisiológico em que você, recém-formado, ou que está entrando agora na residência, não deve saber fazer, você vai esperar o especialista. E você não vai fazer, não vai esperar um estudo eletrofisiológico antes de tratar um paciente que está com uma mega taquicardia, está hipotência saturando mal. Então, questão simples, resposta letra D. Atenção para isso, chamar o especialista. Fique atento, que isso foi muito comum na prova. Questão 39, penúltima questão da prova de clínica médica, mais uma questão com eletrocardiograma. E dessa vez a gente precisa do eletro. Uma mulher de 78 anos procura, aliás, eu até dei uma risadinha, desculpa, na hora que eu vi essa questão. Porque, beleza, você tem que fazer a integração, né? O generalista entre várias clínicas, mas umas das opções são ótimas. 78 anos, procurou atendimento com dor de estômago e náusea aproximadamente 2 horas. Essa é uma apresentação típica de infarto agudo do miocárdio precoce na mulher, especialmente na mulher idosa. E o eletro está aqui, ó, mostrando supra em D2, supra em AVF. Então ele tem supra em D3. O que ele tem? Ele tem um infarto agudo do miocárdio com supra de ST de parede inferior. D2, D3, AVF, parede inferior. O que você vai fazer? Se trata de uma colecistite aguda. Gente, pelo amor de Deus. Tem hora que o cara fala, não vou complicar a vida de quem quer passar na prova. Eu vou botar uma questão assim, uma alternativa que é absurda. Eu espero que ninguém tenha marcado que você tem que chamar o cirurgião para tratar uma colecistite aguda. Uma opção de reperfusão coronariana deve ser indicada imediatamente? Sim. Eu estou com uma paciente sintomática com sintoma típico de infarto com supra de ST. Então, gabarito, letra bola, letra B. Vamos lá. O uso de morfina e nitrato está indicado? Atenção. Infarto de parede inferior, a gente evita usar morfina e nitrato porque a gente pode reduzir a função ventricular direita.
E você provoca uma descompensação circulatória nesse paciente. Então, não está indicado a morfina e o nitrato nesse paciente. Você vai fazer endoscopia digestiva alta como prioridade para essa paciente? De jeito nenhum, né? A paciente deve ser encaminhada para avaliação ambulatorial. Então, chega um paciente com infarto, com supra de ST, e você fala, a senhora volta daqui a 3 semanas no seu cardiologista. De jeito nenhum, então é uma questão simples, que fala que, diante de um eletrocardiograma com supra de ST, em 3 derivações típicas de parede inferior, o que você tem que fazer é oferecer uma opção de reperfusão coronariana, seja trombólise, se não tiver contraindicação, seja intervenção coronariana direta, se houvesse visto de hemodinâmica ali no delta tempo. Então, questão simples e muito, apesar das opções meio maluquinhas, mas a questão em si é muito bem formulada. A questão número 40, a última questão da prova de clínica médica do ENARE 22-23. Sobre a síndrome de Eisenmenger. Tem gente que faz prova de clínica médica que queria ser pediatra. Então já caiu febre reumática e está caindo Eisenmenger. O que é síndrome de Eisenmenger? Cardiopatia congênita acianogênica que não foi tratada. Quando você tem CIA, CIV, PCA, o que acontece? Coração direito trabalha com pouca pressão, coração esquerdo trabalha com muita pressão. Então você tem um shunt esquerda-direita. Então é hiperfluxo e acianótico. Isso é a base, essa é a base. Se você não trata, se você vai progressivamente fazendo com que o fluxo pulmonar seja aumentado, você aumenta a pressão pulmonar. Aumenta tanto a ponto de você inverter a direção do shunt. O shunt que era da esquerda para a direita vai da direita para a esquerda. E aí caracteriza a síndrome de Eisenmenger. Ora, se o shunt vai da direita para a esquerda, eu estou misturando sangue pouco oxigenado e estou mandando ele pela aorta. Então eu vou ter uma cianose de extremidade e também cianose central num paciente com uma cardiopatia congênita inicialmente acianogênica. É isso que é Eisenmenger. Então, o que é correto? É comum infarto agudo do miocárdio? Não, nada comum no infarto agudo do miocárdio. Uma das principais características é a cianose de extremidade? Sim. E se vier a cianose central, Henrique? Também. Pode dar cianose central, pode dar cianose de extremidade. Gabarito letra B. É comum nos casos de comunicação interventricular sendo caracterizado, o fenômeno pelo shunt esquerda-direita? Não. É caracterizado pela inversão esquerda-direita e ele vira direita-esquerda. Agora era isso aqui. Eu tenho certeza, ele teve uma aluna que veio me falar assim, pô Henrique, cobraram a história da doença. Sim, mas ele te respondeu, ele te deu um dado fundamental. Foi descrito pelo Eisenmenger em 73? Não, foi antes, mas não precisa saber isso. Publicado após análise de 52 casos? Não sei quantos casos. De cardiopatias congênitas cianóticas? Não. De cardiopatia congênita acianótica ou acianogênica. Isso que faz essa letra estar errada. Uma das coisas é que faz estar errada. O tratamento com inibidor de enzima conversora de angiotensina está indicado? Não. O que está indicado aqui é você interferir para reverter esse shunt, né? Especialmente com drogas que vão reduzir a pressão arterial pulmonar. Então a letra E também está incorreta, a resposta correta do Eisenmenger. O clínico que queria ser pediatra perguntou isso na prova de clínica médica.